Pronto, agora está gravando. Mais uma vez, muito boa noite a todos. E hoje eu vou fazer como um seminário. Vou apresentar slides ao respeito do assunto da evolução estelar. E é um assunto muito interessante, muito bonito e que tem muita física dentro da evolução estelar e da descrição de estrelas. Tem todas as áreas da física se encontram no estudo das estrelas e sua evolução. Por isso eu acho bem interessante. Vocês conseguem ver a apresentação grande ou pequena? Conseguem preencher a tela do celular ou do computador com a tela? Sim, professor, conseguimos. Ótimo. Então, o que significa evoluir? Eu vou falar da evolução estelar. Mas que é evoluir? Evoluir é passar por modificações ao longo do tempo. E as estrelas são corpos em evolução, só que em escala de tempo cosmológica. Uma estrela tem seu nascimento, depois acontece toda uma evolução, até a morte da estrela, que é o final da estrela. Isso acontece com todas as estrelas. Mas eu pergunto agora, algum de nós já viu uma estrela nascendo ou morrendo? Alguém já olhou para cima e já viu isso acontecer? Difícil, né? Mas por que a gente não enxerga isso? Porque a escala de tempo da da evolução é escala cosmológica, não é escala humana. Vou mudar aqui. Por que não percebemos? Eu fiz uma regra de 3 aqui, uma conta bem simples. Na verdade, tem duas regras de 3. A idade do universo são 16 bilhões de anos. O tempo de vida do ser humano é 80 anos. Mais ou menos, né? Então, 80 anos na idade do universo, essa porcentagem aí, 0,0000005%. 80 anos é essa porcentagem do tempo de vida do universo como um todo. E para a gente ter uma ideia do que significa essa porcentagem aí, tão pequena, essa mesma porcentagem, agora, considerando 80 anos sendo o 100%, essa porcentagem de 0,000005 dá 12,6 segundos em 80 anos. Tá? Agora, se tu olha uma pessoa, um ser humano, durante 12 segundos, ele vai mudar? Vai acontecer muita diferença de aspecto 12 segundos após tu começou a olhar? Muito difícil. Ou seja, é difícil que tu olhe a mudança. Tomando em conta que a civilização, a história humana, a história escrita tem aproximadamente 5.000 anos, que o ser humano olha as coisas e as registra em textos, tem mais ou menos 5.000 anos. Então, isso seria como olhar durante 13 minutos o universo. Né? 5.000 anos seria como olhar 13 minutos para uma pessoa de 80 anos. E é pouco, mas nem tanto.
Entenderam essa conta aí anterior? Ok. Está carregando aqui o slide. Eu aperto, mas não está aparecendo o próximo slide. Então, como que demora para carregar. Vocês estão conseguindo ver o slide? Sim. Eu não vi, professor. Apareceu agora. Como? A mim, Pra o mim, meu não. apareceu. Para mim também não. Aqui Como que apareceu. demora em carregar. Então, vou esperar mais um pouco. Porque se apareceu para alguns de vocês, vai ter que aparecer aqui para mim também. Uhum. Não estou gostando desta forma. Aí apareceu. Conseguem ler o texto? Porque a minha aparece cortado. Eu vou mudar porque não estou gostando disso aqui, não. Vou colocar aqui na minha tela e eu vou compartilhar a minha tela, correto? Isso, o PowerPoint. Não eu não gostei como ficou aí. É porque às vezes fica desconfigurado quando você carrega direto no sistema. Pronto. Vou apertar aqui para compartilhar a tela. Sons. Sua tela. Pronto. Indo. Tá conseguindo ver? Perfeitamente. Agora sim. Agora eu mexo aqui e o bicho vai. Então estávamos aqui, não é? Nós fizemos a continha aqui e agora estamos aqui. Isto é o que nós vemos. Quando a gente, os astrônomos, a gente mesmo, olha para cima, para o céu, e vemos isto aqui. Um monte de fotografias de estrelas. A gente vê milhões e milhões de fotos. Porque a gente, como já expliquei na conta anterior, a estática, que não mudam. Da mesma forma como olhar uma pessoa por 12 segundos. Não vai mudar nada. Mas se tu olha, por exemplo, 1 bilhão de pessoas em esse espaço amostral muito grande, tu vai ver gente nascendo, por exemplo. Não vai ver ele mudando, mas vai ver ele nascendo. Tu vai ver fotos. Como são tantas estrelas, a gente consegue ver estrelas que nascem, que estão nascendo e estrelas que estão morrendo. Tá? Mas o que a gente vê é foto, é estático. E essa evolução a gente, o ser humano, conhece por causa da análise de milhões e milhões de fotos diferentes. Aí, por causa dessas fotos, que a ciência infere que existe uma mudança. Ficou claro isso? Isso é importante ficar claro, gente. Aluno, ficou claro? Sim, professor. Aluno. E aquelas Muito bem. estrelas que parecem ficar piscando. Como? Aquelas estrelas que parecem ficar piscando no céu. Sí, isso aí é característico das estrelas. Todas as estrelas parecem ficar piscando. No caso, seria Os um planetas já GIF. não. O quê? Um GIF? Aí Então não tá. seria mais uma foto, seria um GIF agora, né? Aí tá. Pronto. Perfeito. Este aqui é o diagrama HR. HR é o nome dos dois criadores do diagrama, que se chamavam Russell e Hertzell. Hertzell e Russell, que fizeram o diagrama separados ao mesmo tempo e nenhum sabia do diagrama do outro.
isso acontece muito na história da física. Gente fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo, mas nenhum dos dois sabendo o que o outro estava fazendo. Então ficou o diagrama HR em homenagem aos dois criadores do diagrama. E é um gráfico. Tá? O diagrama HR é um gráfico. No eixo X, né, no eixo horizontal, lá em cima, tem a temperatura da superfície da estrela em Kelvin. Tá? E aumenta da direita para a esquerda. No eixo vertical, eu tenho a luminosidade, tá? Que vai de 1, 100, 10.000, milhão. E esse gráfico está em escala logarítmica. A escala do gráfico não é linear. Porque só olhando a gente vê, porque tem uma distância entre 1 e 100. E depois, mais ou menos, tem a mesma distância entre 100 e 10.000. Isso acontece quando a escala é logarítmica. Ou seja, cada vez que muda o gráfico, não muda em uma unidade. Ele muda 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes. Tá? Por isso se utiliza a escala logarítmica. E esses valores do eixo vertical, esse 1 é um quê? O que é esse 1? É uma vez a luminosidade do Sol. Então, se eu tenho 100, é uma estrela que brilha como 100 vezes a luminosidade do nosso Sol. Ou seja, a referência é o Sol. Em astronomia se utiliza muito a referência do Sol. Na massa do Sol, a luminosidade do Sol, por exemplo, você diz, uma estrela é 50 vezes mais massiva do que o Sol. Ou uma estrela é a centésima parte do brilho do Sol. Tá? O Sol se utiliza como parâmetro porque é a estrela que a gente está bem aqui do lado. Tá? E aqui no meio, você vê como uma diagonal, né? Vê uma diagonal que está cheia de pontinhos. E essa diagonal se chama sequência principal. A estrela nasce e depois que ela nasce, ela fica nesta posição aqui da sequência principal. Mas como nascem as estrelas? Como elas se formam? Como vocês já sabem, a força que domina as massas no universo é a força gravitacional, tá? E a força gravitacional é dada pela lei da gravitação de Newton e diz que uma massa atrai outra massa numa relação do inverso do quadrado da distância. Tá? E isso aqui você já conhece. Quando tem o sinal de menos, essa força é atrativa. Então acontece a contração gravitacional de nebulosas. E o que são essas nebulosas? As nebulosas são nuvens de poeira e gás. Tá? E o gás que tem mais predominância é o hidrogênio. Tá? E essa poeira são moléculas, né? São partículas de outros elementos. Só que esses outros elementos, eles estão aí nessa nuvem de poeira e gás porque são restos de outras estrelas que já cumpriram todo o seu ciclo e já morreram, tá? Porque toda a matéria, os elementos pesados que a gente já vai estudar aqui, eles vêm de explosões de supernovas. Então, essa poeira já vem de restos de outras estrelas.
muita foto bonita na internet, muita foto bonita. Então são nebulosas, são berçários de estrelas. Aqui nascem as estrelas, tá no monte de poeira. São gigantes, né? São muito grandes. São muito maiores do que a estrela em si, porque e isso depois vai se compactar muito. Tá? Nebulosas são gigantes. E estas fotos que a gente vê assim são fotos de telescópio. Olhando, e esses telescópios eles têm filtros para determinado tipo de luz. Não são fotos. Às vezes tu vê uma foto assim e não é uma foto de luz visível, pode ser uma foto de luz de infravermelho, pode ser uma foto de raio-x, pode ser uma foto no ultravioleta, tá? Pode ser na luz visível também, mas tem filtros. E aqui vem o princípio da conservação da energia, que o princípio da conservação da energia está, como vocês já sabem, está em todo lugar. O princípio básico, a física, e também está na formação das estrelas. Então, originalmente, eu tenho esta nuvem de poeira e gás muito grande, e existe entre as partículas um potencial gravitacional. Elas começam, através da lei da gravitação de Newton, elas começam a se aglutinar, se juntar. Então, quando começa a se juntar, começa a ganhar velocidade. Se tem velocidade, tem energia cinética. Então, essa energia potencial gravitacional, com o passar do tempo, vai se transformando em energia cinética. E depois, essa energia cinética vai se transformar em energia térmica. A energia térmica, que tem a ver com a temperatura, quanto mais temperatura, mais energia térmica. Como a energia cinética está relacionada com a velocidade, a energia térmica está relacionada com a temperatura. E essa energia térmica é proporcional à temperatura, à velocidade, à agitação das partículas. Então, quando tenho mais velocidade, eu vou ter mais energia térmica e mais temperatura. E há um século atrás, os cientistas se perguntavam, os físicos se perguntavam de onde que vem a energia das estrelas, né? Que é o que tem lá dentro que faz a energia chegar aqui até nós, o Sol, né? A gente sente o calor, né? Radiação eletromagnética no infravermelho. A gente vê, a gente enxerga as coisas através de luz, e a luz carrega energia. A gente se protege dos raios ultravioleta, bota o protetor solar. E isso tudo é energia. Mas de onde que vem essa energia dos fótons? Aqui o que tem dentro da estrela que faz produzir essa energia. E na época, os combustíveis que tinha, que era o carvão, hidrogênio puro, os cientistas faziam as contas e davam que se o Sol fosse feito de carvão ou de hidrogênio, a combustão química dele não ia durar, a estrela não ia durar mais de 10.000 anos. Isso era incompatível com fósseis encontrados, né, anteriores a 10.000 anos. Uma outra hipótese que foi pensar que toda energia provenia da contração gravitacional. Ou seja, que toda energia que provinha da contração gravitacional era emitida em forma de radiação depois. E fazendo as contas, dá que o Sol poderia ter entre 20 a 100 milhões de anos, mas tem fósseis de plantas, de líquens, que são anteriores a essa idade. Então, são hipóteses que caíam por água abaixo. A terceira hipótese que aparece é a hipótese da fusão nuclear. E essa hipótese, sim, funcionava, porque explicava de onde vinha
a energia do Sol. Quem propôs a hipótese foi o físico Hans Bethe. Ele era russo e foi morar nos Estados Unidos depois. Ele que encontrou o ciclo que se chama ciclo CNO, carbono, nitrogênio, oxigênio. Ele que encontrou como era a nucleossíntese dentro do Sol. Tá? E a partir de 4 núcleos de hidrogênio, 4 prótons, se faz, se juntam e se cria um átomo de deutério, ou hidrogênio 2. E esta junção emite um pósitron e um neutrino, são uma partícula. Depois esse deutério se junta com outro próton, aí forma o hélio 3, um isótopo do hélio. E aí tem uma emissão de um fóton de radiação gama muito energético. Depois se junta, depois esses dois núcleos de hélio se juntam com outro próton. E aí se forma o hélio e 2 prótons. Tá? Ou seja, a fusão é juntar. Quando duas coisas se fusionam, as reações nucleares tem duas. A fusão nuclear e a fissão nuclear. Na fusão, eu junto partículas menores e eu faço uma partícula mais pesada. Por exemplo, começo com hidrogênio aqui em cima, que é leve. Começo com 4 hidrogênios e faço um hélio. Tá? Na fissão nuclear, é ao contrário, bem se desintegra. Um átomo muito pesado e instável, como urânio, plutônio, polônio, que são muito pesados e muito instáveis, acontece o decaimento a eliminação da radiação. É outro processo. Então, aqui no Sol, pelo processo do senhor Hans Bethe, 4 núcleos de hidrogênio. Aqui a massa molar do átomo do hidrogênio, 1, isso aí. 4 delas dá isto. Formam um núcleo de hélio. Aqui. Mas se tu faz a conta do delta massa final, esta aqui, ó, menos a inicial, vai te dar uma diferença negativa. Vai dar uma diferença. E a partir da equação de Einstein, da teoria da relatividade restrita, que relaciona massa e energia, eu tenho que esta diferença de massa se transforma em esta quantidade de energia. Tá? Isto é como é? Para isso, só para não falar besteira. Para pensar. E isto aqui, exatamente, isto aqui é para 1 mol. 1 mol de hidrogênio, tá? Para 1 mol. E como vocês sabem, bueno, 1 mol de hidrogênio é 1 gramo. 1 gramo de hidrogênio é 1 mol. Ou seja, só com 1 gramo de hidrogênio, olha a quantidade de energia que sai. 1 gramo. Quase 10.000 joules. É muita quantidade. Por isso que o Sol ainda está truando aí e vai continuar. Porque tem muito hidrogênio para queimar. Pronto.
começa a acontecer a fusão nuclear, a estrela se diz que está na etapa da sequência principal, aquela linha do diagrama HR. E olhando estatisticamente as estrelas, a gente vê que o 90% das estrelas que a gente olha estão na sequência principal. Tá? Então, se a gente vê que o 90% das estrelas estão na etapa de sequência principal, a gente faz a inferência, a gente infere que a estrela passa o 90% do tempo de vida dela na sequência principal. Tá? É como aquela foto das pessoas. Se tu tira a foto de 1 bilhão de pessoas, a grande maioria dele vai estar na etapa adulta. Vai ter criança, vai ter idoso, mas a grande maioria vai estar na etapa adulta. Então, a gente infere o quê? Que a maior parte do tempo de vida do ser humano, ele fica na etapa adulta. A mesma coisa aqui. E vemos que a massa é o fator determinante para o tempo de vida de uma estrela e para o que vai acontecer com ela. Tá? É a massa o que vai mudar de uma estrela para outra. A massa dela. Quanto mais massa tenho, tá? Se eu tenho muita massa, aquela nuvem de poeira e gás na nebulosa, eu vou ter mais energia potencial, né? Porque energia é proporcional ao produto das massas. Vou ter mais energia potencial gravitacional. Se eu tenho mais energia, vou ter mais temperatura. E se eu tenho mais temperatura, vou ter mais fusão nuclear. Então, o combustível da estrela vai se queimar mais rápido. Então, quanto mais rápido vai se queimando, eu tenho menos matéria. Então, a estrela tem menos tempo de vida. Quanto maior é a massa da nebulosa lá no começo, menos tempo ela vai durar, porque as reações são mais violentas. Eu falei aqui em queimar a matéria, que a matéria vai se queimar, o hidrogênio vai se queimar. E isso está errado, não é combustão. Eu falo queimar, mas não é uma combustão química, não é que eu toco fogo no hidrogênio. Se a gente tocar fogo no hidrogênio, acontece uma combustão, mas não se forma hélio. Tá? Aqui que eu falo queimar é o processo de fusão nuclear, que não é um processo químico. Não é um processo químico. Os processos químicos envolvem os elétrons, a periferia do átomo. Já as reações nucleares são processos físicos, tá? Que envolvem o núcleo atômico. Está escutando? Ok, Alô? Sim, professor. estamos ouvindo perfeitamente. Muito Ok, bem, tá vou ok. continuar. Vamos ver aqui que é o equilíbrio estático, porque a gente olha para o Sol e ele está lá, né? Está sempre mais ou menos do mesmo jeito. Existe um equilíbrio no Sol, né? No Sol e em todas as estrelas, eles estão sempre igual, muda muito. E existe um equilíbrio estático. Equilíbrio estático vem de que está parado. Não é um equilíbrio dinâmico, é um equilíbrio estático. Uma coisa que está parada. E esse equilíbrio se dá entre duas forças, né? Duas forças de pressão. Uma que é de fora para dentro, que é a pressão da força gravitacional, que faz a estrela se colapsar. A gravitação é de fora para dentro. Mas a gente não vê a estrela se compactando, porque existe uma outra força que é a pressão da radiação, desses fótons que saem no processo de fusão nuclear.
esses fótons, como eu falei a hora passada, eles carregam momento linear. O fóton não tem massa. Não tem massa. Uma partícula não massiva. Mas tem momento também. Não importa que não tenha massa. Ele tem momento e faz pressão. Então, é a pressão dos fótons que contrarresta a gravitação, que impede que a estrela se colapse. E essa pressão é de dentro para fora. Se por algum momento a temperatura diminui, se a temperatura da estrela ela diminui, a fusão nuclear também vai diminuir. E se a fusão nuclear diminui, a emissão, a criação de fótons vai diminuir junto. Então vai diminuir a pressão da radiação, então vai dominar a gravidade e a estrela vai se comprimir. Só que como a estrela vai se comprimir, a sua temperatura vai aumentar. Então, se sua temperatura aumenta, vai aumentar também a fusão nuclear e a emissão de fótons de radiação. Então, aí acontece uma expansão. O equilíbrio é um pouco das duas. Existem as estrelas como um termostato entre a pressão gravitacional e a pressão da radiação. Se uma aumenta um pouco, depois a outra vai aumentar a continuação, e assim sucessivamente. Tem esse termostato, esse mecanismo para ficar em equilíbrio. E agora vamos ver como é. E nessa brincadeira que eu acabei de falar, até aqui, que é a estrela queimando hidrogênio, transformando em hélio, a pressão da radiação, tudo isso aí no equilíbrio estático, a estrela, todas as estrelas vão passar 90% do tempo da sua vida nisso aí. Tá? Isso aí é quase tudo. Agora que vem as diferenças, né? O final de cada estrela, ou seja, após estes 90% do tempo de vida, vai depender da massa inicial da estrela, como já falei. Então, aqui se faz a seguinte divisão. Estrelas do tipo solar, com a massa como o Sol, estrelas que têm mais massa do que o Sol, e estrelas supermassivas, com muita massa, muita mais massa do que o Sol. Tipo 100 vezes a massa do Sol. Estrelas do tipo solar. A fusão do hélio acontece na temperatura de 10 a 8 Kelvin. Só para refrescar vocês, 10 a 6 é 1 milhão. Então, se eu tenho 10 a 8, são 100 milhões. A fusão do hélio acontece quando a temperatura atinge os 100 milhões de graus. Então, aqui vai acontecer a queima do hidrogênio em hélio, mas não vai chegar a temperatura suficiente para o hélio queimar no centro. Então a estrela vai começar a se comprimir. Então, quando a estrela vai se comprimir, porque não tem a fusão do hélio no centro, tá? Vai continuar. O hidrogênio ao redor vai continuar se queimando ao redor, mas dentro, como a estrela não atinge esta temperatura, aqui vai começar a se comprimir. Então, a temperatura vai aumentar, que é aqui no centro, e de repente vai acontecer uma forte explosão, uma forte expansão da estrela, e ela vai entrar na fase de gigante vermelha.
né? Aí a estrela se comprimindo e depois entra na fase de gigante vermelho. Aí vai acontecer o que se chama um flash de hélio, que quando o hélio se queima, acontece sim a fusão nuclear do hélio e se forma o carbono, o núcleo da estrela. Vocês vão ver, a partir dos slides que eu estou passando, que os elementos da tabela periódica mais pesados, eles vão se agrupando no centro da estrela. E os elementos da tabela periódica mais leves, eles vão ficando na periferia. Tá? Existe um gradiente, aqui, ó, um gradiente radial de densidade e temperatura. O que significa isso? Que quanto mais para dentro estou indo, é mais quente e é mais denso, mais apertado. Olha a densidade aqui, é 10 a 8 são, nós falamos que eram 100 milhões. 100 milhões de quilogramos em 1 metro cúbico. 1 metro cúbico é uma caixa d'água de 1000 litros. Imagine a caixa d'água de 1000 litros com 100 milhões de quilogramos. É muito, muito denso, né? Então, aqui acontece fusão dele em carbono e temos a supergigante vermelha. Estão escutando? Estão escutando? Sim, professor, tá ok, tá ok. Ótimo. Eu, de vez em quando, vou perguntar, porque tenho medo de que aconteça como a aula passada, que eu fiquei falando e estava fora do ar. Nebulosas planetárias e anãs brancas. Não atinge o núcleo, não atinge a temperatura de 6 vezes 10 a 8, de 600 milhões de graus, que é a temperatura necessária para que aconteça a fusão do carbono em um elemento mais pesado. Então, como essa temperatura não é atingida, o núcleo vai ficar de carbono. Tá? E esse núcleo de carbono tem uma densidade de 10 a 10, tá? Vai bem mais quilogramos por metro cúbico. O outro era 10 a 8, agora é 10 a 10. Aqui acontece o processo de degenerescência da matéria. Na periferia continua acontecendo a queima de hidrogênio e hélio e aumenta a radiação na superfície da estrela e o envoltório dela, a parte exterior, é ejetado no material. Tá? E esse material que está sendo ejetado vai formar as nebulosas. Aquela nebulosa que começa a se contrair, pronto. Algumas delas, não todas, algumas delas são formadas nesse processo da estrela ejetar o envoltório dela. Estrelas com a massa como o Sol. Tá? E aqui as estrelas elas enriquecem o meio interestelar com carbono e hélio. Não materiais, não elementos acima do carbono, não. Carbono e hélio. Então, a estrela remanescente, aquele núcleo de carbono que ficou dentro da nebulosa planetária, que não chegou a temperatura suficiente para a fusão nuclear, aquele núcleo é composto por carbono, aquele núcleo, né? E são chamadas de anãs brancas. Tá? O Sol, quando for o final do nosso Sol, ele vai se transformar em uma anã branca. E a densidade é 10 a 10 kg por metro cúbico. E tem um volume mais ou menos como o volume da Terra.
Olha que o Sol é muito maior do que a Terra, né? Muito maior. E a massa dessa anã branca vai ser a metade, ó. Este símbolo que vem aqui, esse símbolo que é uma bolinha branca com um negócio preto no meio, quando tem este símbolo, significa em referência ao Sol. Então, quando eu tenho 0,5 massa, este bichinho aqui, significa que é 0,5 a massa do Sol. Se eu tivesse, por exemplo, 5 luminosidade e a bolinha, significa 5 vezes a luminosidade do Sol. Tá? Este simbolinho aqui significa que é em comparação com o Sol. E como acontece o equilíbrio? Porque eu acabei de falar que no núcleo da anã branca não tem mais fusão nuclear. Então, se não tem mais fusão nuclear, não vai ter mais a radiação de impressão dos fótons para equilibrar a contração gravitacional. Então, como que a estrela faz para ficar estável se não tem mais pressão de radiação? O equilíbrio hidrostático ele vem a partir do princípio de exclusão de Pauli, o qual diz que duas partículas não podem ter os mesmos números quânticos. Então, é uma restrição ao espaço que essas partículas vão ocupar. Aqui já entra a mecânica quântica. Tá? É uma restrição quântica de que não podem ocupar o mesmo espaço. E qual é o percurso de uma estrela no diagrama HR? A estrela, aqui, a linha vermelha, é a sequência principal. Tá? Aqui uma estrela, aqui está o Sol. Esse A é o Sol. Tá vendo aqui que é 1? Ó, aí o símbolo que eu falei anteriormente. A luminosidade, L e a bolinha. Ou seja, em relação ao Sol. Aqui a luminosidade do Sol. Aqui 100 vezes mais luminoso que o Sol. Aqui 10.000 vezes mais luminoso do que o Sol. Aqui uma 10.000ª parte da luminosidade do Sol. E aqui, olha aqui, o eixo aqui, tem um gráfico bem interessante, este gráfico, tá? Porque compara 4 coisas, é louco. Aqui é em comparação ao raio do Sol. Aqui são estrelas muito grandes, aqui ó, 100 vezes o raio do Sol. Então, a estrela vem por aqui, acontece aquela expansão da parte exterior, a expulsão de hélio para o ambiente exterior, ela se expande e se esfria. Olha a temperatura como diminui daqui para cá. Se expande e se esfria. E aqui a luminosidade começa a diminuir e o raio também. Aqui se transforma em uma anã branca. A anã branca vai terminar aqui, no diagrama HR. Este diagrama HR, só para que fique bem claro, estou dizendo, a estrela vem por aqui, por aqui, por aqui, mas não é um deslocamento físico, tá? Não é que a estrela, não é um movimento da estrela, é um movimento destes parâmetros, tá? Destes parâmetros no diagrama HR. Não é que a estrela está se movimentando. Aqui não é XY, correto? Vou continuar. Segundo tipo, estrelas mais massivas que o Sol. As estrelas mais massivas do que o Sol, elas atingem aquela temperatura para acontecer a fusão nuclear do hélio. Então vai continuar. O hélio se transforma em neônio, oxigênio, silício, ferro. Isso aqui é o tempo que demora queimando hélio. O
queimando hidrogênio, o tempo que demora transformando hélio em carbono. Vocês estão vendo que o tempo é cada vez menor até chegar ao ferro. O ferro é um elemento bastante pesado. Então ele vai precisar de muita energia, muita temperatura para acontecer a fusão nuclear no ferro. Então, não tem a temperatura para isso acontecer. Então, estas estrelas mais massivas do que o Sol vão ter um núcleo de hélio, um núcleo extremamente denso de hélio, não, de ferro, perdão. E as reações nucleares vão parar no ferro. O que eu tenho no núcleo atômico? Eu tenho partículas positivas, não tenho os nêutrons e tem os prótons. Os prótons são positivos. E acontece a repulsão de Coulomb, a força eletrostática entre duas cargas elétricas. Mas a distância que separa esses prótons é muito pequena, são a distância do núcleo atômico, 10 a menos 15 metros, fentômetro, né? O símbolo é FEM, fentômetro, 10 a menos 15 metros. Então, o potencial eletrostático que eu tenho que superar para que aconteça a fusão nuclear, para quebrar essa barreira coulombiana no núcleo do ferro, é muito grande. Por isso que para no ferro, não tem mais fusão nuclear. Porque não consigo levar os prótons mais juntos, porque a repulsão é monstruosa. Então, como a fusão nuclear ela parou no ferro, eu vou ter uma diminuição da pressão da radiação. É sempre a mesma história. Parou a fusão, diminui a criação daqueles fótons que são responsáveis por fazer o equilíbrio estático nas estrelas. Então, parou, diminui a pressão da radiação, aumenta a contração. E acontece uma implosão estelar. A estrela implode. A temperatura alcança 10 a 9 Kelvin, acontece um processo de fotodesintegração, se quebram os átomos, os núcleos de ferro, e os prótons se juntam com os elétrons, formando os nêutrons. Se juntam os prótons com os elétrons, formando os nêutrons, e o núcleo tem uma densidade de 10 a 18 quilogramos por metro cúbico. Olhem, eu quero para você prestar bastante atenção na ordem de grandeza das quantidades que a gente está falando, porque são quantidades que a pessoa não está acostumada a lidar, né? Não está nem acostumada a lidar, nem consegue botar na imaginação. Olha essa densidade. 18 zeros quilogramos numa caixa d'água de 1.000 litros por metro cúbico. É um negócio absurdo. E depois dessa implosão da estrela, acontece um colapso muito acelerado. Depois desse colapso, acontece o que se chama uma explosão de supernova, que é o fenômeno astronômico mais violento que há. É a explosão de estrelas supernovas, que acontece como uma reação a esse colapso gravitacional absurdo. É como se eu tivesse uma bolinha na mão, uma bolinha mole, tipo uma bolinha de tênis. Uma coisa mais mole, por exemplo, essa bolinha que a galera dá para cachorro, que dá para apertar assim com a mão, como se a gente apertasse ela muito e soltasse. Quando solta,
acontece a explosão. O bicho foi apertado de tal forma que depois explode. E nestas explosões de supernovas, como é muito violenta, de altíssima temperatura, aí acontece a fusão do ferro e a fusão de um bocado de elementos posteriores ao ferro, mais pesados do que o ferro. E daqui da explosão de supernova, que vem os elementos da tabela periódica. Todos aqueles que são mais pesados do que o ferro, ou seja, a grande maioria dos elementos químicos, são mais pesados do que o ferro. E esses elementos, eles nascem, eles são criados nessas explosões de supernovas. Então, se são estes elementos que estão presentes na nossa vida, nas moléculas dos animais, tá? E esse átomo que está na tua molécula de alguma coisa entre o sangue, ele vem de uma explosão de supernova. Tá? Tudo que é mais pesado do que o ferro tem a sua origem nessas explosões de supernova. O que resta, após essa explosão, permanece um núcleo extremamente denso, tá? Que se está girando, se está girando, é um pulsar, tá? Se chama pulsar. E ele gira muito rápido. Olha a densidade. A densidade, eu não sei nem ler este número aqui. Não sei. Olha o tamanho, quantidade de zero. Não está em quilograma, está em grama. Mas não faz muita diferença. Só que não é por metro cúbico. Atenção, as coisas anteriores, as densidades anteriores, eu falei que era uma caixa de água de 1000 litros. Porque é um metro cúbico. É um cubo de 1 metro por 1 metro por 1 metro. Aí entra 1000 litros de água. Agora é num cubinho de 1 centímetro. É um cubo de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. E nesse cubo tem toda esta massa. E o raio da estrela é de aproximadamente 10 quilômetros. Estão vendo a loucura do negócio aqui, né? E o período de rotação, o período do tempo que demora em completar uma volta. O período da Terra, a Terra demora 86.400 segundos para uma volta. E isto aqui, 86.400, são 24 horas. Que é o período da Terra. E como que vai girar um período de 0,01? Significa que em um segundo a estrela gira 100 vezes. Dá 100 voltas em um segundo. E como que pode girar tão rápido uma estrela? Como pode dar 100 voltas uma coisa tão pesada como 20 vezes a massa do Sol? Como pode dar 100 voltas em um segundo? Isso pode acontecer por causa do outro princípio de conservação, que é a conservação do momento angular, que eu falei na aula passada. Quando eu falei que a caneta não tem momento linear porque está parada, mas ela gira. Se gira, tem momento angular. E aquela nuvem originária da qual foi formada a estrela, aquela nuvem de poeira e gás, ela tinha momento angular. Todas as coisas estão se movimentando ou estão girando no espaço, não estão paradas, estão girando. As galáxias giram, se afastam umas das outras, outras se juntam, mas tudo gira. Então, aquela nuvem que estava girando, à medida que se contrai, aumenta o giro. Olhe esta equação aqui. Ele aqui, o L, é um momento angular. M é a massa, R é o raio ao quadrado
E ômega aqui é a velocidade angular, é a velocidade com a qual gira. Tá? O momento angular ele é conservado porque eu não tenho nenhuma força externa que faça um torque. Da mesma força que o momento linear era conservado quando eu não tinha nenhuma força externa do sistema empurrando ou freando, o momento linear era conservado. Isto é exatamente a mesma coisa, só que para objetos que giram. Então, como eu não tenho nenhuma força externa que faça torque, porque a força que eu tenho é força gravitacional. São forças que atuam aos pares, são forças de interação, de interação, tá? Então, não são forças que vão produzir torque externo, são forças internas ao sistema. Então, como eu não tenho forças externas, o momento angular será conservado. Ou seja, aquele momento angular daquela nuvem gigante de poeira e gás é exatamente o mesmo momento angular que quando aquela massa de 20, 30 estrelas tem um raio de 10 quilômetros. Então, aqui acompanhe a equação. Este número, ele aqui, acabei de dizer que ele é constante, tá? O momento angular é sempre o mesmo. O raio vai diminuir muitíssimo, porque é uma nuvem gigante de poeira, muito maior do que o sistema solar todo, que vai se comprimir ao tamanho de 10 quilômetros. Este R vai diminuir muito. Só que este R está ao quadrado, ou seja, vai diminuir ainda muito mais, porque está ao quadrado. E para este L ficar constante, para este número ficar sempre o mesmo, o ômega, que é a velocidade angular, ele tem que aumentar muitíssimo. Por isso que o giro é tão rápido, por isso que o período é tão curto. Porque para manter um momento angular constante, quando a distância, o tamanho desse objeto diminui, sua velocidade angular aumenta muito. Eu quero saber se vocês entenderam essa parte aí, porque é muito importante. Alguém não entendeu essa parte aí? Não, professor, tá tranquilo. Alguém não entendeu? Quem não entendeu? Tá dando para entender perfeitamente, professor. Que bom. Que bom. Se alguém não entendeu alguma coisa, eu explico de novo. Não tem problema nenhum. Aqui é como se tivesse aí na sala de aula. Você explica a mesma coisa 500 vezes, até entender, viu? Pode perguntar que eu explico de outra forma. Pronto. E esse é o motivo. Isso aqui que é a coisa mais importante para vocês desta apresentação, porque tem a ver com o curso, né? O curso de física geral, né? A mecânica. Aqui é o princípio da conservação do momento angular. Vamos supor, é a mesma coisa. Eu tenho aqui, ó, um fio. Eu amarro uma pedra aqui no fio. Eu vou começar a girar, tá? Vou começar a girar. Aí eu enfio o dedo assim, para o fio começar a se enrolar no meu dedo. Vocês sabem que já deve ter feito essa experiência? Que a velocidade com a qual vai se enrolando aumenta à medida que o fio vai ficando preso no meu dedo, não é? É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. O momento angular conservado, o raio, a distância do fio está diminuindo, que seria o raio ao quadrado. Então o giro vai aumentar, porque o momento angular ele tem que ser conservado. Terceiro final de estrela, dependendo da sua massa. Estrelas supermassivas. Quando eu tenho objetos celestes
supermassivos, a massa é tão grande que ela perturba o espaço. Tá? A massa curva o tecido, aqui um tecido do espaço-tempo. Tá? Espaço e tempo é a mesma, são duas caras da mesma coisa, né? Não existe por um lado o espaço e por outro lado o tempo. A gente fala do espaço-tempo. Tá? Então aqui eu tenho o espaço plano euclidiano tridimensional, no qual acontece a lei de Newton, x, y, z, onde eu meço a distância entre dois pontos fazendo raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais c ao quadrado, usando o teorema de Pitágoras, eu encontro a distância entre dois pontos. Por quê? Porque o espaço é plano. Agora, quando eu tenho um espaço curvo, a distância, a forma de medir a distância entre dois pontos muda, porque é outra geometria. Já não tenho mais geometria plana, porque o espaço não é plano. Aqui se trabalha com espaços curvos. A forma de medir a distância já será outra. E quando se trabalha com objetos muito grandes, tem que ser considerado a deformação do espaço, a curvatura do espaço. Se não considerar esta curvatura do espaço, que já está comprovada há muitíssimos anos, não tem uma explicação para certos fenômenos e objetos estelares, como buracos negros. O buraco negro ele é um produto da curvatura do espaço-tempo, que foi proposta por Einstein, né? A teoria da relatividade geral de 1919 completou 100 anos no ano passado, e há poucos anos atrás foi medida no laboratório LIGO, foi medida a onda gravitacional, que já foi prevista por Einstein em 1919 e foi encontrada experimentalmente, não me lembro se 3 ou 4 anos atrás. Uma coisa fantástica. O que é essa curvatura do espaço-tempo? Aqui eu tenho um corpo celeste que perturba o espaço-tempo a seu redor. Eu tenho uma estrela aqui atrás dele, eu tenho uma estrela. A luz vai se curvar. A luz, ela viaja em linha reta. Ela viaja em linha reta se o espaço não for curvo. Agora, se o espaço for curvo, ela vai viajar em linha reta no espaço curvo. Então, vai fazer uma curva. E para o observador que está aqui, ele acha que a estrela está aqui. Tá? Ele tem como essa ilusão de óptica. Ele acha que a estrela está aqui, mas ela está aqui. Isto aqui é um outro exemplo. Eu tenho aqui uma galáxia muito massiva. E aqui eu tenho um objeto que emite luz. Emite luz aqui, ó. Passa por aqui. A luz ela é curvada e chega para os olhos do observador. Só que este observador, e o que ele vai enxergar? Ele vai enxergar que tem um objeto aqui e um objeto aqui. Mas na realidade, ele vai observar um círculo, né? Porque essa figura aqui é plana, mas na verdade ele enxerga como se fosse um cone, um círculo assim, ó. Um círculo. Isto que se chama de lente gravitacional.
Tá? Procura no Google, lente gravitacional. Tu vai ver o que eu estou te dizendo. Uma coisa em círculo, assim. Que são as estrelas que estão por trás, cuja luz é desviada. E causa uma ilusão de óptica. A gente acha que estão em um lugar, mas na verdade o que a gente vê é a luz após a deflexão. O horizonte de eventos é uma região do espaço-tempo que coincide com as trajetórias de luz desviadas pela presença da massa. Se eu tenho uma pedra na minha mão, eu jogo ela para cima e ela volta. Se eu jogo ela muito mais forte para cima, ela vai mais alto e depois volta. Agora existe uma velocidade limite que eu jogo essa pedra para cima e ela não volta mais. E essa velocidade é chamada de velocidade de escape. Tá? É o limite no qual a velocidade é tal que a atração gravitacional do planeta Terra ou do corpo que for não é mais suficiente para trazer de volta. E ela vai-se embora. Como acontece com os satélites, com as viagens ao espaço, com os telescópios que são colocados em órbita. Eles têm uma velocidade maior do que a velocidade de escape, justamente para ficar em órbita e não voltar. Agora, o buraco negro, ele tem uma força gravitacional tão grande que nem a própria luz, que viaja a 300 mil quilômetros por segundo, 3 vezes 10 a 8 metros por segundo, é o mais rápido que existe, é a velocidade da luz. Vocês já sabem disso, é o limite superior para velocidades. Né? Nada se movimenta com a velocidade da luz. E a velocidade da luz somente pode se movimentar. E existem partículas que se movimentam a velocidade da luz. Mas essas partículas podem se movimentar a velocidade da luz justamente porque não tem massa, que é a própria luz, que são os fótons. Né? Os fótons é a luz, só que eles não têm massa, por isso que viajam a essa velocidade absurda e limite. Então, nem a luz, com sua velocidade máxima, pode vencer o campo gravitacional de um buraco negro. Então, ele é negro. Se a luz não sai, a gente não enxerga. Porque o que a gente enxerga é luz. Então, se a luz não sai, a gente não vai enxergar. Por isso que é um buraco negro. Buraco escuro. Mas aqui tem um disco de acreção. Vamos supor, aqui está o buraco negro. E vamos supor que tem uma estrela aqui, ó. E a matéria dessa estrela começa a ser sugada pelo buraco negro e acelerada. Quando as coisas giram, tem uma aceleração. Tudo que gira está sendo acelerado. A aceleração é igual ΔV sobre ΔT. Mas ΔV, ele é vetor. Então, à medida que o vetor vai girando, o vetor de velocidade vai girando, tem uma aceleração, que é radial. E toda partícula que é acelerada, ela emite uma radiação. Então, que é o que a gente vê? A gente vê a radiação na frequência de raio-x, ou seja, muito violenta, da matéria que está sendo sugada pelo buraco negro. A gente não vê o buraco negro. A gente vê a radiação da matéria de uma outra estrela, de um sistema que se chama binário, sendo sugada pelo buraco negro, que emite a radiação. Isto não é foto. Isto aqui não é foto. Tá? Isto não é foto.
Isto é coisa artística de computador. Não? E são partículas. Isto aqui, este jato aqui é um jato de campo magnético muito forte. Elas têm esses buracos negros têm um campo magnético. Tem um nome que eu não estou me lembrando. Tem um jato de campo magnético aqui. São bem interessantes, né? Esses objetos são bem interessantes e são coisas de uma energia tão alta que não pode ser reproduzida nos laboratórios aqui na Terra. Essas temperaturas tão altas, essas densidades tão altas, essas rotações tão altas, todas essas magnitudes gigantes que a gente falou hoje, a gente só pode olhar via observações astronômicas. E por isso que é tão importante, né, para a evolução da física, olhar o céu, ou olhar para as estrelas, para as galáxias, para o universo como um todo, né, a cosmologia, porque aí vão se demonstrar, vão ser comprovadas teorias físicas que não podem ser comprovadas em laboratório. Ou seja, a observação astronômica é um laboratório. Tá? Ou para se comprovar coisas, para se comprovar teorias que a gente não consegue verificar aqui em laboratório na Terra, ou para ver fenômenos que a gente não conhece a explicação e gera essa teoria a partir de uma observação astronômica. São duas direções. Confirmo as coisas que eu conheço através de observações astronômicas, ou observo coisas astronômicas que não conheço a explicação e faço a matemática para explicar. Ou seja, vai num sentido como no outro sentido. Tá? E por isso a importância também de tudo que é a evolução das estrelas, a compreensão de como funciona o cosmos. Né? Pronto. Termino aqui. Aqui tem algumas referências. Vou voltar a tela para ver as caras de vocês agora. Estão aí? Estamos aqui ainda. E ainda estão? Que bom que ainda estão. Fico feliz. Quais uma dúvida, quais uma pergunta? Não vou perguntar coisa muito difícil que eu não sei. Grande Lucas, tu assistiu a palestra inteira, que no começo tu não estava aí não? Mais ou menos? Mas depois tu assiste o vídeo. Olha a Ruth, está sentada na porta da rua. Eita, Maranhão bom! Olha, cuidado! Não, professor, eu tô na fazenda. Atrás de mim só tem capim. Eita! Massa! Só comendo carne. Muito bem. Grande Edson. Apareceu Edson também. Bueno, quais são as dúvidas? Alguma pergunta, alguma coisa que não entenderam? Professor, eu assisti só a metade, por causa da internet aqui que estava travando muito. Certo, Lucas. Depois tu assiste o vídeo inteiro, tá? Que vai ser disponibilizado. Tá certo? Beleza. Tem uma pergunta aí, Guilherme, para ti, no chat. Aonde? Está escrito? Ah, tá. Estou olhando aqui agora. Teoria das cordas. Einstein. Aonde está a pergunta? Foi do Harry.
Aquí, Harrison, con la descoberta de un posible universo paralelo, estamos perto de comprovar a teoria de Einstein. Eu tô por fora do universo paralelo. Não tô por dentro disso, não. Tô por fora. Não sei. Qual é a pergunta? Olha, com relação a essa pergunta aí do universo paralelo, isso é muito discutível, tá? Isso é uma teoria. Não há nenhuma prova evidente que possa ter universos paralelos. Isso é uma teoria nova que surgiu logo após da teoria das cordas, logo após aí da descoberta da teoria do buraco negro, na qual acho que um dos maiores expoentes dessa teoria é o Hawking, né, Guilherme? Hawking trabalhou muito nessa teoria. E ano passado teve aquela imagem que viralizou aí tudo quanto é documentário, jornal, rede social. Uma pesquisadora que ela conseguiu decodificar, né, um momento de um possível surgimento, aparecimento de um buraco negro. Então essa teoria do universo paralelo, por exemplo, a teoria do buraco negro, né, existe uma vertente dela, um braço dela, e diz inclusive que o buraco negro, aquilo que se entende hoje, é que o centro dele não é frio, ele é muito quente devido à alta atividade ali de reações, de coisas que acontecem, tá? E que as coisas ali elas são sugadas. Tá? E como existe no universo vários, já são 11 universos paralelos, que nós na qual estamos em um deles só, e como eles não se tocam, são paralelos, eles não se tocam, a gente consegue observar um outro evento o mesmo evento em um outro universo. Tá? É uma coisa extremamente confusa, não é nada trivial. Tá? Nunca ninguém ganhou um prêmio Nobel a respeito da teoria das cordas porque nunca houve uma comprovação, é uma mera teoria. Tá? Se você for analisar os prêmios Nobel, né, os últimos, a maior parte deles é dado para o teórico, porque simplesmente os teóricos jogam essas teorias aí, depois os experimentais eles procuram entender a teoria. Igual aconteceu, por exemplo, com o Einstein da relatividade. Né? O Einstein não ganhou a relatividade, mas ele pesquisador, Arthur Eddington, né, em 1819, foi um dos poucos que conseguiu entender as ideias do Einstein, e aí ele propôs aquela discussão, ele fez aquela observação aqui em Sobral, né, interior do Ceará. Os tribunos, né, deram um crédito para um outro lugar, daí foi feita aqui a observação daquela estrela que provou, pelo menos, que Einstein estava correto nas suas observações, não de forma irrestrita. Tá? Nunca ganhou o prêmio Nobel, ninguém nunca ganhou o prêmio Nobel pela relatividade, porque coisas tipo o entrelaçamento quântico já foi provado experimentalmente, mas diversas outras coisas que o Einstein escreveu na teoria, e até hoje os experimentais não conseguiram observar. Então, assim, de fato, essa teoria dos multi-universos, né? O pessoal do Princeton aí trabalha muito com isso, inclusive, nunca foi provado. Então, por enquanto, é uma conspiração. Mas há dados teóricos, né, que mostram que realmente possam existir universos paralelos. E uma das frentes aí é a teoria das cordas. Para explicar isso aí, né? Seria a unificação da relatividade geral, que detalha, né, eventos macroscópicos como grandes eventos, tipo o que o Guilherme acabou de colocar, como buracos negros, colisões, estrelas, essas coisas, né, e a mecânica quântica, que é dada somente observada somente a nível atômico. Sí, ahora que tú falou en mecánica cuántica, todo esto
que eu falei da nucleossíntese, da luz, dos fótons em diferentes frequências, tudo isso está dentro do 4% que o ser humano conhece do universo. O ser humano, com toda a sua inteligência e seus séculos de ciência, que são poucos, né? A ciência tem 500 anos. A ciência com método científico é relativamente nova. O ser humano consegue conhecer o 4% da matéria e da energia, que é muito pouco, né? Depois tem, eu vou dizer uma cifra, mas não me lembro exatamente, tem 30%, 27% de matéria escura. Matéria escura, ela existe, ela está aí. E aqui tem uma criança que está gritando, deixa eu tirar o microfone, aí para não ficar... Tem a matéria escura que ela é vista, não ela, mas o efeito dela é vista na rotação das galáxias. Tá? Existe matéria que está nos braços das galáxias e ela tem uma influência gravitacional que a gente consegue fazer a medida, mas a matéria não é observada. Ou seja, a gente sabe que está pelo efeito gravitacional, mas ainda falta descobrir. E tem aproximadamente uns 70% do universo que é de energia escura, que é o responsável pela expansão acelerada do universo. Eu falei que a atração da nebulosa planetária é através da gravitação universal em Newton. Mas se tu for botar a gravitação universal em Newton para regir o universo como um todo, vai te dar uma contração, porque a força gravitacional é atrativa. E as observações, já faz muitas décadas, dizem que o universo não somente se expande, sino que a expansão é cada vez mais rápida. Então, tem algum outro mecanismo que a gente tem um monte de teorias, há várias. Né? Cada aluno que faz um doutorado em cosmologia, ele sai com uma teoria nova. Cada aluno que faz um doutorado em alguma área teórica da física, ele sai com uma tese inventando uma partícula nova, ou um candidato novo a ser matéria escura. Ou seja, tem um monte de universos, tem um monte de teorias. Agora tem que ter uma para ser verificada experimentalmente, né? Então, essa teoria, até que não se mostre que ela é verdadeira, até que não se mostre que ela é falsa, ela pode ser verdadeira. Por isso que tem um monte de teorias e está correto que tenha. Né? Quando a gente encontre no experimento o que há, com certeza a teoria já vai estar feita. Isso é uma coisa boa, porque tem tanta que alguma delas vai ser a correta. Então, por que eu estou falando isto agora? Porque este estudo das coisas em grande escala, o estudo cosmológico, a expansão do universo, ela é consequência da física de partículas. Ou seja, a expansão do universo e esta energia escura pode estar relacionada, por exemplo, com a física dos neutrinos. Então, o universo, em sua maior escala, é um laboratório para as partículas, para a física de partículas. Está tudo misturado. Alguém tem alguma outra pergunta? Professor, se trata possível que possamos observar a luminosidade dela sendo que a mesma possa não existir mais? Sim. Universo muito grande, né? A gente
tem umas fotos do Hubble, por exemplo, que são de galáxias pré-históricas. Tem fotos de galáxias da pré-história das galáxias, das primeiras galáxias. Isso tem foto. A luz está chegando agora, mas essa luz viajou por bilhões de anos, mais de 5 bilhões de anos. A gente enxerga a luz agora, só que é uma luz que vem viajando do outro lado, de muitos anos atrás. Olha, isso aí é até poético, essa pergunta do Cleison. Eu, Guilherme, porque eu sempre costumo falar, se você quiser ver o passado, é só olhar para o céu. Tá. Porque a luz que nós vemos hoje, agora, pela noite, quem puder aí no céu nublado, é um evento que já aconteceu. Tá? Você está no presente olhando o passado e observar as estrelas. Justamente isso que o Guilherme acabou de falar. Depende da distância que aquele ponto luminoso se encontra da Terra, né? Esse evento ele pode ter acontecido em tempos remotos, aí, como o Guilherme bem posicionou. É uma explosão, sei lá, de uma estrela que está muitos milhões de anos daqui. Talvez daqui ainda a 100 anos que possa enxergar essa explosão, não hoje. Então, sempre que quiser olhar o passado, é só olhar para o céu à noite. Aquilo é o passado Sim. que está vendo. Tem a aluna que está lá no campo, ela deve estar olhando muita estrela. Se não estiver nublado, né? Pois é, rapaz. Aqui no interior que é bom. É por isso Hoje está nublado, não dá para ver não. Que pena. Mas daqui a pouco... Viu, Guilherme? Esse pessoal que mora mais afastado aí da zona urbana. Aí o professor para espionar as vizinhas, olha aí, rapaz. Só fica curiando as vizinhas do prédio, mas aí deve ter muita informação. Eu queria um desse aqui, ó, cheio de prédio ao redor. Guilherme, eu queria só enfatizar que o seminário, apesar de eu não acompanhei ele todo, mas do pouco que eu vi, a conceituação, a parte matemática, né, a física envolvida, como os alunos estão iniciando agora, ainda de física, a primeira história de física, de fato, que eles fazem, né, que é física geral 1. Para muitos aí deve ter meio que, né, se embaraçado com alguns termos. Mas o interessante é que o teu seminário, tu analisou o momento linear, né, que é uma coisa que é vista nesse curso, o momento angular, tá? A velocidade com que a galáxia ela se movimenta, né, é a variação desse momento angular em relação ao tempo, que é o torque. Esses são conceitos de mecânica. Os alunos, por isso é importante nessa teoria, que você aprende. Aí eu falo, o seminário do Guilherme foi um incentivo meu para a turma, né? Eu sempre gosto de física, eles deem algum seminário, justamente para se envolver, né? O conteúdo da disciplina com o que você está tratando. Então, vocês podem observar que assuntos de fronteira, né? Como o universo paralelo, matéria escura, buracos negros, né? Que são coisas que se estuda, que pouco ainda se sabe, mas que muitos estudos são realizados, tanto de teórico quanto experimental, investimentos muito altos, inclusive, para que essas observações, os conceitos físicos que se utiliza para fazer essas observações são coisas que nós vemos aí, ó. Linear, velocidade, aceleração, angular, torque, trabalho, tá? Esse curso eles não viram ainda gravidade, porque está no curso de Física 2, tá? Mas eles conseguem entender esse processo, né? Vocês já viram isso no ensino médio, processo de repulsão e de atração de grandes corpos celestes através da lei de Newton, né? E aí, por si só, né? Vocês já falam por si. Então, é interessante essas disciplinas de física, elas vão continuar tendo seminários, né? Seminários muito bons, né? A gente vai se envolvendo com o conteúdo, vai vendo que aquele conteúdo que a gente estuda no livro
não está tão distante do que ser feito pelos pesquisadores. O Guilherme fez doutorado já faz uns 4 anos, né, Guilherme? Como? 4 anos o quê? Fizeste doutorado? Ou faz mais? Terminei 4 anos atrás, sim, justamente. Bati, hein? Tá, então, vê que Passa o tempo. o trabalho de pesquisa do Guilherme não é bem voltado para essa área, mas tem muita afinidade com esse conteúdo. Né? Para ver o que se estuda em pesquisa de fronteira, são coisas que vêm aí da física básica, né? Que é importante vocês entenderem. Alguns acham massivo, é difícil e tal, alguns exercícios, mas tudo isso é para fortalecer, para formar um físico, demora bastante tempo. Né? Mas, em compensação, depois de você ser formado, você tem uma excelente formação. Diferente, por exemplo, de outros cursos, né? Outro dia, por exemplo, o professor dá uma aula de química de determinado assunto. E aí ele disse que naquele assunto ele não poderia dar aula. Então eu perguntei por quê? Porque não, porque minha formação do doutorado é em tal coisa. Guilherme sabe que na física não é assim. Na física a gente estuda tudo de física e bem. Tá? Você tem aula aí, vocês vão ter disciplina de... você estuda mecânica quântica, eletromagnetismo, física química, mecânica clássica, tudo com o mesmo rigor matemático, né, e mesmo exigência da parte física. Então, quando você se forma, você tem uma excelente formação, por isso que, em geral, os alunos que se formam em física, eles têm um emprego garantido, eles passam no concurso. Tá, então, Guilherme, eu queria agradecer a presença do seminário. Só queria complementar uma coisa que tu falou, que é das física básica. Olha o nome, física básica. É a base. As física básica, que não só a mecânica. Tem a 1, a 2